Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos de forma remota, fazendo essa gravação para o Centro Espírita Casa do Caminho. E na noite de hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 2, da Encarnação dos Espíritos, e vamos estudar o item A Alma. E vamos pedir aqui o amparo espiritual esses amigos espirituais da Casa do Caminho, Dr. Erma, para que possamos aqui, nesses 30 minutos que nós temos, podermos ter uma compreensão melhor sobre o Livro dos Espíritos, que assim possamos ser amparados. Que Deus nos ajude, graças a Deus. Então, Kardec vai fazer inicialmente a definição para nós do que é a alma. Só que lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele já vem esclarecendo a questão que nós utilizamos a palavra alma para definir várias coisas diferentes. Utilizamos a mesma palavra e temos vários significados, várias informações de forma diferenciadas, né? Então, no item 2, ele coloca assim, lá no início do livro, na introdução: a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Aí ele dá o exemplo do materialista, do panteísmo, nessa parte lá, né? E uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Então ele já vem colocando para nós que nós deveríamos ter um termo específico para cada coisa, e não é o que ocorre. Acaba a mesma palavra definindo outras coisas. E aqui ele faz a definição, e ele pergunta: o que é a alma? E os espíritos respondem: é o espírito encarnado. Então, dentro da doutrina espírita, a gente já saber que a alma, quando, inclusive ele bota também na introdução, que quando eles estão falando dentro da doutrina espírita sobre a alma, ele está falando sobre o espírito encarnado. E quando fala de espírito, é porque ele está desencarnado. E ele continua aqui: o que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Né? Então, já vem explicando claramente para nós qual é a definição de alma para a doutrina espírita. E na pergunta B, ele pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, almas não são senão os espíritos. Como ele coloca logo na primeira pergunta, né, que a alma é um espírito encarnado. Só para diferenciar que o espírito está na carne, então eles chamam de alma. Né? E coloca aqui que quando se une ao corpo, né, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Né? E quando vem para o corpo carnal, é para se purificarem, se esclarecerem. Então, o ser inteligente é o espírito, né? E quando está encarnado, a denominação fica sendo alma. E também temos esse entendimento de que hoje o espírito, né, a alma que nós somos hoje, encarnados, nós somos o somatório de todas as outras encarnações que nós já tivemos, de todas as experiências que nós tivemos ao longo da nossa existência. Uns criados simples e ignorantes, já demos passos, né? Saímos de um mundo primitivo, já estamos de
provas e expiações, e estamos caminhando, né, para o de regeneração. Então, depende dos nossos esforços na vida atual para podermos progredirmos. Se atualmente a gente consegue pegar as nossas dificuldades, resolver algumas dificuldades, nós já deixamos de sentir a dor atualmente, que essas dificuldades venham nos causar, e nem carregamos ela para frente, porque se resolvemos agora, a gente não vai precisar mais dessas experiências dolorosas, né? Então, é importante que a gente possa pensar nisso, que é no presente que nós construímos o nosso futuro. Isso está lá na 799, né? Ele fala, tem um trechinho que ele fala sobre isso, que é na vida presente. Nós podemos melhorar. E na 135, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Então Kardec já está querendo saber, existe, além do corpo e da alma, alguma coisa? E os espíritos dizem que sim, que há um laço que liga a alma ao corpo. E de que natureza é o laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois possam se comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, né? Então, assim, através esse laço que ele está falando, na realidade é o quê? É o nosso perispírito. Então, é através do perispírito que o espírito se comunica com o corpo físico, e o corpo físico, as sensações, tudo que nós sentimos, é transmitida através do perispírito para o espírito. Então, é como ele fala, de forma recíproca que tem. Então, aí ele coloca aqui, então o homem é dividido em três partes, né? É o corpo físico, né? Essa parte material, que é análoga ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Tá? E o segundo, que seria a alma ou espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, né? Então, quando nós estamos encarnados, a nossa habitação aqui é o corpo físico, é por onde nós vamos poder experimentar tudo aquilo que nós aprendemos lá no plano espiritual, que nós planejamos nessa encarnação, é que nós vamos botar em prática aqui. E aí nós precisamos desse corpo físico para ter essa experiência, saber realmente o que nós já conseguimos aprender, né? Botamos aqui em prática, né? Botamos em prova aquilo que nós achamos que podemos ultrapassar. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto, o germe, perisperma e a casca. 136. A alma independe do princípio vital? Sim, a alma é independente desse princípio vital, como ele coloca, né? Ele bota ali, o corpo não é mais do que o envoltório. Só isso, porque o espírito não sobrevive à morte do corpo físico. Então, é independente desse princípio vital do corpo. E pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cesse a vida do corpo, a alma o abandona, né? Quer dizer, o espírito precisa do corpo físico, mas o corpo físico, ele não necessariamente precisaria da alma. E aí, em cima disso, Kardec faz uma outra pergunta. Então, o que seria o nosso corpo se não tivesse alma?
Aí ele fala, simples massa de carne sem inteligência, exceto um homem. Porque para ser um homem nós precisamos de ter uma alma, né, de um espírito encarnado. Né? E ele bota também aqui, né, que a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas não a alma pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, nós precisamos que tenha uma vida orgânica para que o espírito possa se prender. Uma vez esse corpo físico morrendo, o espírito se desliga dele, né? O espírito ou alma. Na 137, um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não, não pode, porque o espírito é indivisível. O que existe está lá no livro dos médiuns, né, no capítulo 7, que vem falar da bicorporeidade. E sobre isso ele dá alguns exemplos lá no livro dos médiuns. Né? Um dos exemplos é Santo Antônio de Pádua. O que ocorreu? Ele estava na Espanha e apareceu também em Pádua, porque o pai dele estava sendo julgado de um assassinato, e ele foi defender o pai, conseguiu provar a inocência do pai e conseguiu também mostrar quem era o verdadeiro culpado pelo aquele assassinato, né, a qual o pai iria ser condenado. E por causa disso e de alguns outros exemplos, por isso Kardec faz essa pergunta, se o espírito pode ocupar dois corpos diferentes. Né? Então, na questão 119, lá do Livro dos Médiuns, ele vem dar uma explicação. O espírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, pode aparecer como de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. Além disso, pelas mesmas causas que temos explicado, ele pode adquirir uma tangibilidade momentânea. É este fenômeno designado sob o nome de bicorporeidade, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. E aí eles evocam Santo Antônio de Pádua, né, que eles queriam a explicação, como é que isso ocorre, né? E Santo Antônio de Pádua vem falando o seguinte, ele explica o seguinte: o espírito encarnado, sentindo vir o sono, pode pedir a Deus para transportar-se para um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres chamá-lo, abandona então o corpo, acompanhando de uma parte de seu perispírito e deixa a matéria imunda num estado próximo ao da morte. Digo próximo da morte porque no corpo restou um elo que liga o perispírito e a alma à matéria, e este elo não pode ser definido. O corpo aparece então num lugar desejado. E aí ele completa aqui: estando desligado da matéria, conforme o seu grau de evolução, o espírito pode tornar tangível a matéria. Então, essa é a explicação que Santo Antônio de Pádua nos traz para a questão da bicorporeidade. 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Aí os espíritos respondem, é uma questão de palavras com que nada temos. Né? Então, assim, nós estamos sempre usando a mesma palavra para diversas coisas. Né? E lá também no item 2,
da introdução, ele vem falando para a gente poder definir as palavras de forma correta, para que nós saibamos do que nós estamos falando. Por isso que acabam dando essas confusões. Então ele falou assim: se queres usar a alma, sendo de uma forma geral, que você utilize alguma coisa a mais para que você possa dar uma definição. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. A alma vital, indicando o princípio da vida material. A alma intelectual, o princípio da inteligência. A alma espírita, a da nossa individualidade após a morte. Então, ele usa termos específicos para cada coisa. Então, se você quer definir alguma coisa, você possa saber realmente se expressar. Isso é o que acaba não ocorrendo com a humanidade. Nós usamos muitas palavras, não apenas a alma, que significam várias coisas, tem vários sentidos. Né? E na 139, alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanando do grande todo. Por que essa contradição? Mais uma vez, essas questões de palavras. Né? Foi como ele falou assim, ó, não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras, porque não tens uma palavra para cada coisa. Né? Foi o exemplo que ele deu daquelas definições ali de alma vital, né, alma intelectual, alma espírita, né? Botar algum termo para você saber exatamente do que você está falando. E na nota de Kardec eu pego um trecho que ele fala o seguinte: dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Então, dependendo do período, dependendo de coisa, foi falado de acordo com o que estava no ar, né? O que as pessoas naquele momento tinham as coisas de definição. Hoje nós temos um aprofundamento muito maior, definições muito melhores, né? Então são ideias bem diferentes daquele período. Né? O que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Então ele está colocando aqui como se a alma pudesse ser dividida, né? Assim, em inúmeras partes para controlar cada função do nosso corpo. E não é isso na realidade. Na realidade, nós temos a nossa alma ou espírito, o perispírito e o corpo físico. Há uma comunicação, né, desse espírito, através do perispírito, com o corpo, e vice-versa. Não há essa divisão. E aí os espíritos explicam para nós. Isso ainda depende do sentido que se empreste a palavra alma. Mais uma vez ele vem falando sobre essas questões. Né? Se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Mas a alma não é o fluido vital. É um ser à parte, é o ser inteligente. E se entender que a alma é o espírito encarnado, isso está errado. Né? Foi o que eu coloquei anteriormente. Então, é só uma questão realmente dessas palavras que vão tendo essas confusões. Né? Aí eles colocam aqui, ó, já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Tá? Então, que a gente fique bem claro que
não há essa divisão do espírito, né? Ele é indivisível, ele atua sobre o perispírito, né? Sobre esse fluido intermediário semimaterial que vai atuar no corpo físico, né? Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Aí eles respondem: são espíritos ignorantes, podem tomar o efeito pela causa, né? Então há muita confusão também em relação a isso, né? Então, porque nós temos vários tipos, né, de níveis espirituais. Cada um está num nível diferente. Então, essas informações, ele vai colocar lá na frente, né? Tem os pseudo-sábios, né, e tem os espíritos mais ignorantes, que não têm um conhecimento adequado e trazem informações equivocadas. Então, nós temos que saber, temos que ter esse cuidado de saber de onde nós estamos extraindo as informações, para que a gente também não possa ter uma compreensão equivocada e acabamos passando isso para frente, né? Então, que a gente tome cuidado, né? Na 141, há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretende que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente. Ele faz a comparação como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, pode-se dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, e o primeiro, a qual chamais perispírito. O outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como germe em um núcleo. Já o temos dito. 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Bom, aqui não é a alma que vai se completando a cada período da vida, como dá a impressão como se a alma fosse, ela não fosse completa, né? Na realidade, é como está sendo explicado aqui, desde a fecundação ao desenvolvimento do corpo físico, né? E o perispírito vai se ligando a esse corpo de acordo com o desenvolvimento desse feto, né? E vai se acoplando cada vez mais. E aí, quando chega em torno dos 7 anos, isso está lá em André Luiz, você passa a ter um acoplamento já do espírito, né? Aí a gente já pode dizer que o espírito está ali, encarnado. Então, isso vai dependendo do desenvolvimento do corpo, porque a energia do espírito é muito grande. Então, ele vai se acoplando de forma gradativa ao desenvolvimento. Então, os espíritos falam isso, ó. O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou os instrumentos de manifestação da alma, né, é que se desenvolve e completam, né? Então, quer dizer, na realidade é como eu falei anteriormente, são os órgãos é que vão se desenvolvendo e o espírito está ali, né? Só que o corpo ainda não está em todo o seu desenvolvimento. Então, há necessidade desse desenvolvimento desse corpo físico para que haja o perispírito possa ir se ligando de forma
definitivo, né? De acordo com esse desenvolvimento. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Aí é a mesma coisa, né? Ele vai repetir isso de novo. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como criança entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que eu tinha falado anteriormente, né? Que fazem alarde de palavras para se imporem ainda, como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Correm então as figuras, as comparações que tomais como realidade. Então, quer dizer, nós ainda não temos uma compreensão de tudo, né? Então fica muitas vezes difícil até para os espíritos nos trazerem as explicações. É como muitas das respostas que eles fazem. Tá entendendo dessa forma? Então tá bom. Mais tarde vocês vão ter um entendimento melhor, né? Então a gente ainda está muito limitado dentro do conhecimento. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Quer dizer, já tinham um pequeno conhecimento, já estavam trazendo alguma coisa. E eles colocam aqui, estavam preparando os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Então, quer dizer, ainda havia uma falta desse conhecimento, né? Nós temos a doutrina espírita, ela tem vários conceitos que vêm da antiguidade. Era o esquecimento passado, era o espírito tomar banho no rio Letes. Eu não me lembro agora qual foi o local, né? E tinha esse conceito, né? Que a pessoa teria o esquecimento passado tomando banho nesse rio. Então, assim, nós temos fragmentos da doutrina, alguns princípios espalhados, né? E aí os filósofos, já com mais conhecimento, trouxeram outras coisas que foram importantes, algumas erradas, outras um pouco, vamos dizer assim, mais assertivas e tudo, né? E por isso que eles colocam, né? Foi o início aí da base da doutrina, né? Aí na 146, a última, né? A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Onde é que fica, né, a sede da alma? Então, os espíritos dizem que não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência esta parte do vosso organismo.
por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que situam no que consideram o centro da vitalidade, esses as confundem com o fluido ou princípio vital, né? Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para manifestações intelectuais e morais. E aqui eu trago só um pedacinho de Miramês na filosofia espírita, que ele fala o seguinte: a alma se localiza certamente na cabeça por estar ali o instrumento mais perfeito, mais para as suas comunicações. O espírito comanda o corpo através dele, que tem por intermédio do fluido universal, força de grande afinidade com o perispírito, cadeia de luz que afiniza, apura e redistribui para o soma todas as ordens da vontade da alma, né? Então ele dá aqui já uma explicação um pouco mais detalhada em relação a isso, né? Então, vamos ficar por aqui. É importante que a gente possa estudar, ter esses conhecimentos, para a gente poder se melhorar, poder caminhar com mais segurança, né? Obrigado a todos, graças a Deus.